Olá, crianças, tudo bem? Hoje é dia da nossa atividade de ciências. Vamos falar sobre? É na página 113, tá bom? 113 e 114. Então, marca a data aí, manda uma foto pra tia Priscila de você escrevendo um livro bem bonito, que eu quero ver. Tô esperando aqui, tá bom? Então, vamos falar sobre silhuetas, olha que difícil, silhuetas de animais. O que é silhueta? É o contorno, né? Vamos lá. Inspirado pela beleza natural do continente africano, o fotógrafo Brandon Creme decidiu registrar silhuetas, só o contorno dos animais, de diversos animais, em alguns países da África. Para isso, durante 5 anos, ele acordou bem cedo, antes mesmo do sol nascer, para se preparar para registrar os animais assim que surgiam os primeiros raios solares. Apesar de o processo ter sido trabalhoso, o resultado foi admirável. Belas silhuetas com o contorno com o céu africano de fundo. O que são silhuetas? Olha lá. No quadradinho laranjinha está explicando. Desenho formado pelo contorno da sombra de uma pessoa, um animal, uma planta ou um objeto. Aí na imagem a gente vai ter aí uma águia pescadora africana, fotografada pelo Brandon Creme no Parque Nacional Chobe, Botsuana, em 2016. Então, eles estavam, como ainda quando o sol ele vai nascer, ainda tá escuro, né? E só depois que ele nasce, fica tudo clarinho. Então, ele aproveitava a luz solar com o escuro, ele acordava bem cedinho, ele tava escuro, e aí quando o sol ia nascendo, ele ia fotografando os animais, né? É igual a gente tá no escuro e a gente parece com uma luz, daí vai aparecer a sombra, né? Só aquela sombra do animal. E aí, ele fotografava e ficava o contorno, certo? E aí tava lá. Por que o fotógrafo? Embaixo vai ter uma pergunta para vocês responderem. Como aqui o espaço tá pequeno, vocês podem ou responder aqui no livro, ou podem responder no caderno de sala. Só marcar lá atividade de ciências, página 113, e põe a resposta. Por que o fotógrafo precisava tirar as fotos quando surgiam os primeiros raios de sol? Por que ele tinha que ser nos primeiros raios? Né? Foi igual a tia Priscila falou, que quando são os primeiros raios ainda tá escuro. Dá pra ver o contorno, depois vai ver só pra ver a sombra mesmo, quando ele estiver em pé, parado em algum lugar. Ele não poderia tirá-los ao meio do dia? Poderia tirar? Daria pra ver o contorno certinho? No meio do dia? Do animal e não da sombra, né? Igual a tia Priscila tinha. Então, no meio do dia dá pra ver a sombra, mas não dá pra ver o contorno, as silhuetas. E à noite, antes de amanhecer? Daria como? No escuro? Seria alguma coisa luminosa? Se tivesse uma lua bem forte, né? E aí? O que vocês acharam aí dessas perguntas? Respondam pra tia Priscila o que vocês entenderam, tá bom? Aí nós vamos na página 114. Tamanho da sombra, né? E aí tem a historinha lá. Rita foi ao mercado com seu pai. Na frente do mercado havia uma calçada quadriculada. Olhando para o chão, Rita percebeu que sua sombra alcançava 3 quadrados da calçada. Olha que tamanho da sombra. Alguém já percebeu isso no chão? Quando olha a sombra tá maior do que é. Ou às vezes a gente faz igual quando a gente fez os bichinhos com a mão, né? Às vezes se você ficar mais longe, parece que a sombra fica maior, né? Da luz, enfim. E aí a gente fez a sombra e aí parecia um bicho, mas era um bicho? Não era, era as nossas mãos. Então a sombra, às vezes, ela vai fazer algumas coisas que brincam com a gente. E aí a gente vai imaginar que é alguma coisa, mas na verdade é outra. Então, as sombras a gente sabe com a mão, né? Que é a nossa mão. Mas se outra pessoa ver e não estiver olhando nossa mão, o que vai achar? Vai achar que era um bicho mesmo. Rita e seu pai entraram no mercado e fizeram as compras. Na saída, Rita observou que a sua sombra agora alcançava somente 2 quadrados. Será que sua sombra havia encolhido? O que aconteceu? Rita então pensou: a formação da minha sombra depende da luz do sol. Então, talvez o movimento do sol no céu durante o dia mude a posição e o tamanho da minha sombra, realmente. Então, dependendo de como o sol tá, do lado que o sol tá batendo em você, o tamanho da sombra vai mudar o tamanho, o lado que aquela sombra vai bater, certo? Foi assim que Rita corretamente percebeu que o movimento do sol também altera o tamanho, altera o tamanho e a posição. Então, a tia Priscila tem uma atividade aqui embaixo, eu queria que vocês realizassem em casa, certo?
Pode ser com um cabo de vassoura, pode ser com qualquer outro objeto, pode ser com um copo mais comprido, né? Um apazinho de lixo, que daí o apazinho ele fica paradinho com um pedaço do cabo dele em pé. E a gente fazer igual tá no livro. Se observarmos uma vareta fincada no chão, e nem todo mundo vai ter chão para fincar, então um apazinho é o ideal, ou um copo, pra gente poder observar essa sombra. Então, num dia ensolarado que tiver, vocês vão colocar, né, se tiver ensolarado hoje, vai um solzinho bom aí, que tem feito um solzinho bem quente, vocês colocam a tia Priscila o objeto e observa. Coloca logo de manhã e vai observando. Pode ir tirando algumas fotos e vai me mandando, pra gente observar se a sombra tá aumentando, tá diminuindo, né, tá mudando de lugar a sombra. Poderemos verificar que a sombra varia de tamanho e de posição ao longo do dia. Observe novamente a fotografia que está na abertura da unidade. Ela combina com o que Rita pensou sobre a formação da sombra. Ah lá, ela colocou a vareta e viu que a sombra da vareta mudou de lado e aumentou. Então, no começo da unidade, vamos olhar lá. Tá falando lá da sombra, né? Olha lá, de onde vem a sombra, certo? E aí, vocês vão fazer esse teste pra tia Priscila. Vamos pegar um objeto, a tia Priscila deu as ideias de um copo, de uma pá, que fica com o cabinho, né, levantado, e dá pra gente observar no sol. E vai tirando várias fotos durante o dia. E aí, você vai observar como que tá o sol, a sombra desse tá se movimentando, a sombra do objeto, tá maior, tá menor, como que tá? E aí, você vai mandar pode gravar um vídeo também, explicando pra tia Priscila como que foi essa atividade, e manda uma foto também, eu vou estar guardando. Tá bom? Um beijo no coração, até a próxima aula.